E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Equações Diferenciais. Antes de tudo, acho que é importante a gente deixar claro, primeiro, que o curso de cálculo de uma variável é um requisito para essa disciplina e que o curso de cálculo multivariável é um correquisito. Ou seja, conceitos de ambos os dois cálculos serão usados aqui. Conceitos do cálculo um não serão revistos, ok? Então a gente vai pressupor que quem esteja acompanhando já tenha domínio desses conceitos. Conceitos do cálculo de multivariável já pode ser retomado, tá? A gente vai ter que rememorar alguns conceitos e como ela é um correquisito, a gente vai talvez redefinir ou com menos definir de uma forma um pouco mais fácil, tá? Menos rigorosa aqui, só para os nossos propósitos, ok? O curso de equações diferenciais vai ser dividido em 4 módulos, tá? O primeiro módulo vai ser um módulo de equações diferenciais de primeira ordem. O segundo módulo será de equações lineares de coeficientes constantes de segunda ordem. Na terceiro módulo, a gente vai tratar de série de Fourier e transformadas de Laplace. E no quarto módulo, sistemas de primeira ordem. Ok? Então, a gente já pode começar com algumas convenções e alguns materiais preliminares. Tá? O que a gente vai mudar aqui, primeiro, uma coisa importante, diferente dos outros cursos, eu vou tentar usar a letra cursiva só para tornar mais ágil a escrita aqui, para não deixar os vídeos tão longos, tá? Se a minha letra for muito horrível, muito impossível de acompanhar, e vocês preferirem cursos, por favor, sintam-se livres para deixar os comentários que eu volto para a escrita anterior. Bom, então a gente vai começar falando da nossa primeira coisa mais importante aqui no curso. Bom, talvez o arroz com feijão do curso diferencial. Então, de primordial importância nesse curso, a gente vai tratar a equação, a função exponencial. Bom, então, a função exponencial é aquela função mesmo do cálculo de uma variável de t igual a e elevado a t. Tá? Ok? Ou, melhor, para deixar ela mais geral, algum a e elevado a t. Ok? Aqui, a é uma constante, tá? E a gente vai assumir que o aluno que esteja acompanhando aqui seja completamente familiar com as propriedades e gráfico dessas funções. Então, a gente só vai apresentar essas propriedades, mas não vai definir ela propriamente, tá? Então, as propriedades são as seguintes. A primeira propriedade é que exponencial de zero é 1. Né? A segunda propriedade é que a exponencial de AT mais C é igual a exponencial de C vezes a exponencial de AT. Ok? Terceira propriedade é que a exponencial de AT nunca é zero. Quarta propriedade. Se A de zero, então o limite infinito da função exponencial de AT é infinito. E o limite em menos infinito é zero. Tá? No caso contrário, se A é menor que zero, então velhos hábitos nunca muda.
a lousa para de funcionar, né? Então, o limite para t infinito da exponencial de AT vai ser zero. E o limite com t indo para menos infinito, quando a lousa quiser funcionar. Voltou. Ela voltou bugada daquele jeito que eu odeio, que é com a escrita grossa. Com t indo para menos infinito, de e elevado a t igual a infinito. Né? Mas, e para qualquer número, qualquer A positivo, e elevado a t cresce mais rápido, ou rapidamente, né? Aí não tem acento. Rapidamente. E qualquer polinômio. Ok? Por exemplo, o limite para t indo para infinito de exponencial de t sobre t ao cubo, tá? Então aqui a gente tem uma exponencial no numerador. No denominador, a gente tem um polinômio, né? Então, esse limite, em particular, ele vai ser infinito, tá? Então, o numerador manda, tá? O numerador cresce mais rápido que o denominador e o limite com t é infinito de t elevado a menos t. Aqui a gente vai ter uma situação que no infinito t vai para infinito e esse cara vai a zero. Só que esse cara vai a zero muito mais rápido do que t vai a infinito. Então, esse limite é zero, tá? Os gráficos vão ser de novo. Os gráficos vão ser os seguintes. Vai ser uma coisa assim. Ixi, tem a gráfica. Não treme. Tá? Aqui, passando em 1. Né? Aqui é T. Então, T. Tá? E aqui vai ser também passando em 1. Né? Esse aqui é Y igual a E a menos T. E Y e é T também. Ok? Então, isso é uma coisa que a gente vai tomar como. Bom, outra coisa. Quando a gente escreve uma função, né, qualquer, por exemplo, escrevemos uma função f de x igual 3x quadrado mais 2x mais 1, tá? A gente vai dizer que x é uma variável independente, tá?
Aqui, x é uma variável independente, porque ela está livre, né? Ela não é ela que está mandando na parada, tá vendo? Ela não está dependendo de ninguém. Ela pode ser definida livremente para qualquer valor, ou qualquer valor dentro de um determinado domínio. E o valor da função é então calculado. Então, a gente depende de x para poder calcular o valor da função, mas x não depende de ninguém, tá? X é que está mandando na função. Quando a gente dá um nome ao valor da função, como por exemplo, y, vou falar que isso aqui é y, tá? Y é igual a isso aqui. Então, obviamente, y vai ser igual a f de x. Então, a gente vai dizer que y é uma variável dependente, tá? Então, x é uma variável independente e y é uma variável dependente. Ok? X é uma variável dependente. E isso significa que o valor de y depende do valor que a gente escolhe para x, tá? X não depende de ninguém, mas y depende do valor de x, tá? A gente pode também ter sistemas de equação com mais de uma variável dependente. Então, por exemplo, se nós temos x igual a t quadrado menos 1 e y igual a 3t elevado a t, né? Aqui, as variáveis dependentes x e y depende do valor da variável independente t, tá? Então aqui, essa aqui é dependente, essa aqui é dependente e o t é independente, tá? Então a gente pode ter funções com mais de uma variável independente. Por exemplo, para x igual a st quadrado menos t menos s, tá? E aqui, as variáveis independentes t e s, né? Então, esse cara aqui é independente. Esse aqui também. Esse aqui é dependente, tá? Ok? E é claro, a gente pode também, né, ter muito mais, pode misturar tudo isso, né? Pode ter muitas dependentes e muitas independentes numa mesma equação. Por exemplo, x igual a st quadrado menos t menos s e y é igual a 3e elevado a t mais, tá? Então, então perceba que a gente pode fazer uma mistureba, né? Uma mistureba com variáveis independentes e independentes. O importante é que a gente consiga identificar quem é quem, tá? Então, por uma questão de notação, muitas vezes referidos pelos matemáticos como abuso de notação, a gente pode usar a variável dependente para também denotar a função, tá? Assim, por exemplo, a gente pode escrever a partir da variável dependente, tá? O seguinte, x a gente já sabe que é x, mas eu posso deixar claro que esse x é uma função de uma variável independente, onde essa função é dada por t quadrado menos 1, tá? Isso é abuso de notação, mas não tá errado, tá? A gente está deixando claro que x é uma variável dependente, tá? E que e de quem ela está dependendo, tá? Então, esse abuso de notação, por fim, não é tão ruim assim, tá bom? Pode vir a evitar algum tipo de confusão. Então, algumas vezes a gente opta por ser redundante, mas a redundância pelo menos implica na nossa clareza, tá bom? A maior parte do que fazemos envolve equações diferenciais ordinárias.
estes têm apenas uma variável independente, esse tipo de equação, né? E uma variável independente, tá? As equações diferenciais surgem de muitas fontes e a variável independente pode significar muitas coisas diferentes. No entanto, muitas vezes a gente representa o tempo e, e a variável dependente é alguma quantidade dinâmica que depende do tempo. Por exemplo, sei lá, velocidade. Velocidade depende do tempo, né? Então, por essa razão, aqui a gente vai usar frequentemente t para variável independente. Simplesmente porque muitas situações da física ou na engenharia, a gente vai acabar caindo no tempo como sendo a, a nossa variável. Ok? Um outro ponto importante são os parâmetros, tá? Os parâmetros são semelhantes a variáveis, tá? Então, isso é, eles são letras que representam um número, ok? Mas tem um significado diferente, tá? De uma variável. A gente usa parâmetro para descrever um conjunto de coisas, geralmente semelhantes. Os parâmetros eles podem assumir valores diferentes com cada valor do parâmetro especificado, especificando um membro desse conjunto de objetos semelhantes. Okay? Um exemplo de parâmetro, tá? Pode deixar claro o que ele significa do ponto de vista matemático, tá? E quando a gente no cálculo a gente aprende a encontrar uma antiderivada, né? Ou uma integral, por exemplo. E a gente sabe calcular, por exemplo, qual que é a integral de t quadrado, né? Ou a antiderivada de t quadrado. Existem muitas funções cuja derivada é t quadrado, né? Então, por exemplo, t ao cubo sobre 3 mais 2. Aqui a derivada é t quadrado, né? E 3 mais 2 também é igual, por exemplo, a d dx, a derivada de t ao cubo sobre 3 mais π. E tudo isso é t quadrado, né? Aqui é t quadrado. Então, uma resposta completa que a gente pode dar para a integral, né? Para a antiderivada disso aqui, é a seguinte. A integral t quadrado dt é t ao cubo sobre 3, né? Mais uma constante, tá? Aqui, essa constante vai ser a constante de integração. Nesse caso, cada valor de c especifica uma única antiderivada, tá? Perceba que a integral aqui, integral indefinida, é uma família de funções, né? Cada vez que a gente especifica uma constante, a gente vai ter uma única antiderivada. A gente vai chamar c como sendo o parâmetro, tá? Do conjunto de todas as antiderivadas de t quadrado, tá? Então, cada valor do parâmetro C especifica uma única antiderivada. Ok? Então, conjuntos são escritos formalmente usando chaves, né? Então, por exemplo, T ao cubo, 3, mais uma constante, né? Um C, que é número. Ok? Mas a gente vai raramente fazer isso. Então, por exemplo, a gente vai escrever que alguma coisa, como por exemplo, x de t igual a t ao cubo sobre 3 mais uma constante, onde t é uma constante arbitrária, tá?
A gente não está se importando em ser formal aqui, tá? A gente está só querendo ser didático, tá? Isso significa que um conjunto de funções x igual a x de t está sendo parametrizado por c, tá? É isso que a gente está falando. Então, os conjuntos podem depender de um ou mais parâmetros. Então, por exemplo, uma função do tipo x de t igual a t1 de et mais c2 vezes e elevado a menos 7t, tá? Onde c1 e c2 são constantes arbitrárias. Ok? Então, é importante aqui a gente deixar claro que as funções também independem, podem ter quantos parâmetros a gente quiser. Tá? Então, como cada uma das funções aqui, né? Cada uma dessas funções nesse caminho aqui, né? A linha aqui, são semelhantes, todas têm uma semelhança familiar. Dizemos que essa equação fornece uma família de funções de um parâmetro. Da mesma forma que a gente diz aqui, né? A gente fornece uma família de funções de dois parâmetros. A gente consegue ver esse padrão. Claro, tá? Claro. Então, mais uma coisa importante sobre notação que a gente vai falar é que a gente vai escrever dy dx, a gente vai escrever linha e a gente vai escrever dy. Tá? Para todos esses significam a derivada de y com relação a x. Tá? Só a primeira especifica a variável independente x. Nas outras duas, a gente pode apenas determinar a variável independente a partir do contexto. Se a gente não tiver o contexto, a gente não sabe com relação a quem a gente está derivando. Quando a variável independente é o tempo, a gente vai usualmente adotar a notação usada em física. Então, que é a notação de ponto. Então, x ponto, tá? X ponto é a derivada de x em relação ao tempo, tá? Para a segunda derivada, né? Para as segundas derivadas, a gente vai ter d2y dx2. Isso aqui é igual a y duas linhas, é igual a d, tá? Todos esses significam a segunda derivada de y com relação a x. Se x é uma função do tempo, a gente vai escrever, então isso aqui é igual a dx dt, né? dt, um t sendo igual ao tempo, tá? Se aqui é dx2, d2x, quer dizer, dt2, tá? E a gente vai escrever assim. Então, para derivadas de ordem maior, a gente vai escrever dny, dny, dxn, isso é igual a yn, é igual a d, ok? Isso significa que a gente está tomando a enésima, ok? Então, a gente chegar logo no que a gente precisa, né? Uma equação diferencial, que é o que a gente vai tratar ao longo desse curso, é um exemplo, é uma equação que expressa uma relação entre uma função e suas derivadas. Então, por exemplo, a gente pode saber que x é uma função de t, tá? Ou seja, x é uma função do tempo, e sabemos que a segunda derivada de x ao tempo mais 8 vezes a derivada primeira de x em relação ao tempo mais 7x é igual a zero, tá? Ou, às vezes,
as relações são mais complicadas. Por exemplo, isso aqui é a quinta derivada. Cosseno t vezes e elevado a px mais linha x linha x sexta igual a seno. Tá? Então, quando a função é uma equação diferencial, ela tem uma única e ela tem uma única variável independente, a gente vai chamar ela de equação diferencial ordinária, tá? Aqui, perceba, a gente só tem uma variável independente. Aqui não é claro, né, se esse x está em relação a t, então eu não me arrisco. Mas aqui, pode chamar isso de equação diferencial ordinária, tá? Ou EDO, tá? Isso é, as derivadas são apenas derivadas ordinárias e não derivadas parciais, tá? Esse curso é praticamente exclusivo, né? E centrado em equações diferenciais ordinárias, tá? Ah, e a ordem da equação diferencial é a ordem do maior, tá? Da maior derivada que aparece nela. Então, por exemplo, essa equação aqui é uma equação de segunda ordem, tá? Segunda ordem por causa desse carinha, que é ordem 2, né? Segunda derivada em x, tá? Essa equação aqui, perceba que a maior ordem que tem é esse 5 aqui. Então, ela é uma equação de quinta ordem, tá? Então, aqui, equações como essa de quinta ordem tem a maior derivada. Né? E aí vem o problema, né? Se a gente quer resolver uma equação diferencial, tá? Que é o que a gente vai explorar ao longo do curso inteiro, é tentar descobrir como que a gente resolve esse tipo de coisa. Parece bem, a princípio, simpático, parece uma coisa que lembra o ensino médio, mas a gente vai ver que esses coisinhas são monstrinhos que são difíceis de trabalhar. Então, resolver uma equação diferencial significa encontrar uma função que satisfaça a equação. Então, para muitas equações pode ser difícil ou impossível encontrar uma solução, tá? Uma coisa que é fácil, no entanto, é verificar uma solução proposta. Então, dado uma solução, você verificar se ele vale ou não. Isso é fácil. E a gente vai demonstrar isso fazendo alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo é checando uma solução a partir de substituição. Então, o primeiro exemplo que a gente vai tratar, o exemplo 1 vai ser verificar que y igual a e elevado a 3t é uma solução da equação diferencial, solução de y ponto igual a 3y, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, para fazer isso, a gente vai simplesmente substituir essa equação de y, tá? Aqui. E a gente vai checar se a equação bate ou não. Então, do lado esquerdo, né, a gente tem y ponto, né? Y ponto é a derivada de y em t. A derivada disso é 3e elevado a 3t, tá? No lado direito, a gente tem simplesmente 3y, né? Do lado direito, 3y é 3 vezes t elevado a t. Então, a gente verifica que os dois lados são iguais, né? Os dois lados são iguais. Então, isso aqui é essa solução dada, tá? Para a gente verificar, é de fato uma solução, tá? Essa aqui é uma solução mesmo. Exemplo 2.
Então a gente vai rejeitar agora uma solução por substituição. Então a gente vai mostrar que y t igual a t ao cubo não é solução da equação diferencial y ponto igual a y sobre t, tá? E aqui também é bem fácil, né? De novo, a gente só precisa substituir os dois lados da expressão. Então, do lado esquerdo, y ponto é 3t quadrado, né? Do lado direito, y sobre t é t ao cubo sobre t quadrado, tá? Então, a gente verifica que os dois lados não é igual, então não é solução. Ok? Então, as equações diferenciais geralmente têm mais de uma solução. A gente pode descrever elas todas usando um parâmetro, tá? Todas de uma vez usando um parâmetro. Então, por exemplo, a gente quer encontrar todas as soluções de x dois pontos igual a 2t, tá? Isso é um cálculo padrão, tá? Problema de cálculo padrão. E a gente vai integrar isso duas vezes, né? Para tentar sumir com essa segunda derivada. E lembrar como incluir as constantes de integração, né? Então, se a gente integra uma vez, integrou uma vez, a gente vai ter x ponto igual a t quadrado mais uma constante, né? Integrou de novo, a gente vai ter x, né? Integrou de novo. Então, x de t é igual a era t quadrado, né? Então fica t ao cubo sobre 3. Tinha uma constante, né? Integrou ela, então a gente vai ter C1t. E agora a gente tem uma segunda constante, né? E aqui C1 e C2 são constantes arbitrárias. Isso expressa, essa expressão nos dá a parametrização do conjunto de soluções da equação dada por essa relação, tá bom? A constante C1 e C2 são parâmetros. Então, qualquer escolha de C1 e C2 dá uma solução diferente para essa expressão. Então, por mais maluca que seja a escolha, por mais difícil que seja a escolha, sendo uma constante, já vai funcionar, tá? Vai ser uma solução. Algumas vezes a gente tem uma equação diferencial e uma condição inicial, tá? Então, juntas, elas nos vai produzir um problema que a gente vai chamar de problema de valor inicial. O significado do termo condição inicial é melhor ilustrado através de um exemplo. Então, vamos fazer mais um exemplo. E o nosso exemplo é o seguinte. Então, nesse exemplo que a gente acabou de encontrar, a gente encontrou uma equação, uma solução geral para a equação diferencial, né? Isso aqui é uma solução geral. É geral porque a gente encontrou uma expressão que é só substituir aqui, independente do valor que a gente substitui, bateu, né? Agora a gente quer usar as condições iniciais para encontrar os valores de C1 e C2. A gente não quer mais uma equação geral, tá? A gente quer uma condição de valor inicial. Então, quais são as condições de valor inicial? A gente vai continuar com a mesma equação. Então, a equação diferencial é x2 pontos igual a 2t. A solução geral a gente já sabe. Mas a gente tem as condições iniciais. X de 1 é igual a 1. E x ponto de 1 é igual a 2. Tá? Então, a gente já tem essa expressão. Agora a gente vai tentar encontrar os valores de C1 e C2. Tá? Então, a gente vai usar agora essas condições iniciais que foram dadas para tentar descobrir. Então, quem é x ponto? Ora, a gente tem essa expressão aqui, é só derivar ela em t. Né? Então, x ponto vai ser t1, perdão, t2 mais
C1. Sabemos que x ponto de 1 é igual a 1. Perdão, x ponto de 1 é igual a 2, né? E quem é x ponto de 1? 1 ao quadrado, que é 1, mais C1, que é 2. Tá? Agora, vamos olhar x. X de t. X de t é a expressão geral. Então, t ao cubo sobre 3, mais C1 t, mais C2. C2. Tá? E sabemos que x1, x de 1, quer dizer, é terço mais C1 mais C2 e pela condição inicial, C1. Né? Então, resolvendo C1 e C2, a gente vai chegar à conclusão que C1 igual a 1, C2 igual a menos 1 terço. Tá? Então, essa solução resolve o nosso problema de valor inicial. Então, para o nosso problema de valor inicial, a equação que a gente quer é t ao cubo sobre 3 mais t menos 1 terço. Ok? Então, perceba, aqui a gente encontrou uma solução particular para o nosso problema. Então, aqui a gente vai ter nomes diferentes, né? Esse cara aqui é a solução geral, tá? Porque ela está expressa em termos dos parâmetros, tá? Então, é uma família de soluções. E aqui a gente tem uma solução particular, ok? Porque ela é tirada a partir dos problemas contorno, tá? Então, alguns acrônimos que são importantes, a gente vai ser conveniente às vezes, tá? Vai nos permitir usar alguns acrônimos. É que vai ser equação inicial e, tá? Equação inicial ordinária PDO, tá? Problema de valor inicial PVI e condições iniciais CI. Ok? Bom, é isso que a gente tem para aquecer. Ok? Então, espero que tenha sido útil, né, e proveitoso. Não é para ser uma problemática, ok? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau.